Roberto, esses dois boas apresentações que o time fez, apesar de não ter ganho, né? Foram dois bons jogos. É o que te motiva e te dá esperança nessa luta final aí do Londrina, pensando já no jogo de domingo? Bom, primeiramente, boa tarde, né? Aqui de baixo. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Flávio, pessoal todo aqui. Bom, Lúcio, é o seguinte, todos nós aqui, temos que pensar sempre positivamente. Nós estamos trabalhando. Eu falo sempre que é um esporte de alto rendimento e você tem que pensar, atuar, trabalhar dessa maneira. E é claro que os dois jogos que nós fizemos, né? Nós tivemos, infelizmente, aquelas falhas, né? Ou aquelas falhas individuais que têm nos afetado, né? E eu falo sempre para os atletas que tem que ter muita concentração numa fase em que a gente vive, para que a gente possa fazer grandes jogos e conseguir grandes resultados. E é claro que a gente, mais uma vez, nós vamos estar batendo em cima disso, né? De um alto poder de concentração, que nós possamos também fazer um grande jogo e principalmente, né? Como você falou, não só dois grandes jogos, dois bons jogos, mas principalmente dois grandes resultados que nós teremos aqui dentro de casa e esperamos que sejam realmente bons. Roberto, você tinha comentado na semana passada que o Vitão era uma opção para o lugar do João Paulo, que até ficou alguns dias sem treinar na semana passada. Ele está fora agora, o Vitão é a sua primeira opção e quais alternativas que você tem aí para o lugar do Paulinho Luciano? Olha, nós temos algumas alternativas, né, para o lugar do Paulinho. Nós temos aí o Peu, né, que normalmente pode atuar. Nós temos o Marquinhos, que acabou entrando também, né? Foi uma aposta durante o jogo, no final do jogo, principalmente com o resultado. E Everton. Então a gente tem algumas opções, vamos trabalhar em cima daquilo que nós temos. E é óbvio que no lugar do João Paulo, eu acredito assim que o Vitão tem feito grandes treinos aí, entrou bem no jogo aqui e logicamente o próprio Fabrício, mas assim, a tendência para se manter mais ou menos aquilo que a gente vem fazendo, que a gente pode ocorrer na opção do Vitão. Roberto, normalmente o treinador conta com aquilo que ele pode usar, né? Mas eu gostaria que você falasse da ausência de dois jogadores que são titulares absolutos do Londrina hoje, nessa reta final. Primeiro é o líder, o artilheiro, o capitão, né, no caso do João Paulo, e o Paulinho Mocelin. E você está colocando aí dois jovens nos seus lugares. Isso, de alguma forma, te preocupa ou você está inteiramente à vontade, crendo que dentro de campo o time possa não perder o rendimento que você imagina? Bom, eu penso em dois pontos, né, totalmente assim, diferentes, né, que podem ocorrer, né? É claro que, primeiro, a perda de dois grandes jogadores, experientes, jogadores identificados com a camisa, com o clube, né, com a torcida, logicamente que num momento como esse terá o seu peso, né? Mas aí eu olho pelo outro lado de jogadores jovens, jogadores que têm que buscar o seu espaço e nada mais e nada melhor do que um momento como esse. Eu acredito muito assim, oportunidades que elas são dadas e eu espero que elas possam ser aproveitadas. O jogo agora é dentro de casa novamente, né? E o Londrina precisa, claro que a estratégia será outra. De que maneira você pretende surpreender esse time do CRB? Olha, cada jogo, né? Cada adversário que a gente enfrenta, nós sabemos a qualidade, os pontos fortes e também, logicamente, como toda equipe, tem pontos negativos e a gente espera que possa aproveitar, né? Nós sabíamos, por exemplo, que no caso do Juventude nós teríamos a velocidade, né? Principalmente nas costas ou entre zagueiros e laterais, a gente sabia que poderia ser explorada porque eles, como se diz, tudo aquilo que você usa demais e você tem como forte, você acaba trazendo também como um ponto negativo. Toda equipe tem e você tem que saber explorar.
E nós conseguimos isso do começo até o final, tanto é que, se não me engano, o próprio chute do Garratti foi numa infiltração como essa, né, do lado esquerdo, entre o lateral, né, o lateral direito e o zagueiro, que nós sabíamos que ali são lugares que a gente poderia estar sempre sendo propício a ser atacado. E é claro que contra o CRB nós também temos algumas coisas que nós sabemos do adversário que temos que anular e buscar pontos negativos, né, que possam ser explorados pela nossa equipe também. Para responder à ausência do Mocelin, você citou aí alguns jogadores mais ou menos com as mesmas características, né? Jogadores de velocidade, de mais mobilidade. A ideia é não perder a movimentação desse quarteto ofensivo que você formou? Sim, eu acredito muito nisso, que nós temos que manter. A gente, até durante os jogos, a gente tem procurado continuar enfatizando, né, essa movimentação desses jogadores de frente, né, que é uma coisa que é uma marca positiva que nós estamos tendo aí nessa reta final da própria competição. E a gente não pode, você não tem um tempo hábil para você estar mudando um modelo de jogo que você formou. Não é fácil da gente fazer isso. Então eu espero que a gente possa dar continuidade a esse modelo de jogo, essa situação que nós criamos, e ela acabou sendo absorvida pelos jogadores. De acordo com a matemática, o Londrina tem 99% de chance de riscos, né, de cair, e o CRB tem 1% de chance para poder subir. Acreditando nesses números, nessa matemática, tentando fazer uma projeção da partida, você acredita num jogo bastante aberto? Acredito, porque o CRB ele não tem mais o que perder na parte de baixo, não tem risco nenhum, né? E dificilmente eu acredito, né, que eles possam estar pensando, claro, como você acabou de falar, tudo que tem 1% de chance você tem que se agarrar, nós temos que agarrar nesse 1% de chance, com certeza eles também estarão agarrando a 1% de chance de classificação. Para isso, obviamente, nós temos que ganhar. E obviamente que o CRB também tem que ganhar. Então, eu acredito num jogo bem aberto, franco, e claro que será decidido aí, né, pelos ataques, que elas possam ser mais fortes e mais eficientes do que as defesas adversárias. Tudo bem, Fonseca? Boa tarde. Boa tarde. Dentro dessas projeções que você fez, qual será a postura do Londrina dentro de casa? É claro, precisando o quanto antes de uma vitória para continuar sonhando, até mesmo pensando nos outros resultados. Que postura você imagina que o time tenha que ter em casa? Olha, nós não podemos ser diferente daquilo que nós fomos contra o Avaí. Claro que você acaba podendo ser explorado também, né? A gente sabe disso, a velocidade do adversário, aquilo que nós fizemos com o próprio Juventude lá, porque a gente sabia que eles não tinham uma outra alternativa do que nos atacar. E a mesma coisa nós aqui, nós teremos isso daí pela frente. A obrigação de buscar o gol, né, com a intensidade e tudo mais, e pode ter certeza que nós teremos isso também. Esperamos que não haja um goleiro tão inspirado como teve no último aqui no Estádio do Café, que a gente possa ter a melhor eficiência também, para que a gente possa obter o resultado positivo. Dentro desses aspectos, principalmente no emocional, Fonseca, como manter o time de uma certa maneira ainda mais focado nessa reta final, não cometendo erros tão infantis como tem cometido igual foi nas últimas duas partidas aí, que comprometeu diretamente com uma vitória? Não é fácil, né? Porque você já tem que manter o todo, né? A sua equipe toda, né? Ela motivada, postura, comprar a sua ideia, né, de jogo, de ser agressiva, ou de ser rápida, ou de ter construção. Tudo isso você já tem que estar construindo a semana e tem que ter a motivação. E eu acho assim que o atleta ele tem que ter essa motivação individual, porque você sabe que é a vida dele, é o lado profissional, independente de circunstância, dependente de tudo aquilo que está acontecendo atrás nos bastidores, ele tem que manter esse nível, né? Porque é importante para a carreira dele, para a família dele, para o trabalho dele, para tudo, né? Então a gente bate muito nisso.
Eu espero que a gente possa ter essa mesma motivação, mas principalmente no que você acabou de falar, o controle emocional individual em momentos decisivos, que ela tem que ser muito mais eficiente do que tudo, porque é isso que está nos custando, por exemplo, nos custou 4 pontos nos 2 últimos jogos. Professor, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. O torcedor está machucado, está doente, está chateado. São 45 jogos no ano e 25 derrotas. Eu queria que você pudesse usar o microfone agora para falar com ele. Ele vai te ouvir e ele está decepcionado com o ano e a temporada e os erros do Londrina até aqui. Olha, eu vou dizer assim, Rafael, é o seguinte, nós temos, claro que você vem durante o ano inteiro, né? De repente batendo, né, negativamente e tudo mais, vai machucando, o torcedor ele cansa, ele acredita em alguns momentos, depois ele volta a ter uma pancada negativa, mas assim, o torcedor ele tem que buscar, né, também o mesmo entusiasmo que nós, né, que os jogadores, sabendo que não são todos que tiveram essa participação também negativa, né? Claro que teve, mas se você pegar, muitos jogadores chegaram aí, quem sabe, num segundo turno também de brasileiro. Claro que a gente também, como a gente já está inserido num contexto e acaba sendo cobrado da mesma maneira, mas nós temos que saber que existe uma camisa, né? Que existe uma torcida, um torcedor, existe uma história, existe uma tradição aqui dentro, né, dessa camisa, e o atleta que está vestindo, independente da circunstância, ele tem que sempre acreditar para poder ajudar essa camisa a ser vencedora e, quem sabe, se apegando, né, como diz a estatística, em 1% de chance, e que todos nós possamos ainda conseguir ser vitoriosos nessa reta final de campeonato. Outra pergunta repassada para o torcedor, né, que faz essa pergunta e tem isso em mente, é de que recentemente alguns colegas de imprensa divulgaram que você tem um acerto com o time paulista para o ano que vem. E aí a gente conversa com um com o outro, o Roberto pode ficar, e depois do jogo de Juventude eu comentei que se o Londrina quisesse um trabalho sério para o ano que vem, renovaria contigo, chamaria o João Paulo e o Mocelin para formar um time. O que você acha disso? Qual o seu recado para o torcedor que quer que você permaneça para o ano que vem desde o começo? Olha, eu acredito muito em projetos de trabalho, né? Alguns clubes, acessos que a gente obteve quase que recentemente, são todos em cima de uma organização, em cima de um projeto, em cima de um modelo vencedor. Nós temos que ter esse comprometimento. E é claro que eu gostaria também de participar de um momento como esse. Eu estou dentro de casa, por isso que acabamos também, por ser um torcedor, por ter nascido praticamente para o futebol, praticamente não, dentro do futebol com Londrina. E é claro que eu não poderia dizer não, mas como se diz, a gente não sabe, e até existe algumas dúvidas, né, do futuro em termos de Londrina, o que pode acontecer e tudo mais. Eu também não posso estar dizendo não em algumas propostas que a gente não sabe o que vai acontecer para o ano que vem. E o que acontece? Como eu disse, claro que eu ouviria sim, mesmo porque se eu estou aqui, a prioridade, claro que seria o Londrina.